Plantas, morfologia e funcionamento da parte masculina, explorando a estrutura e a função dos órgãos reprodutivos masculinos nas plantas. Olá, meu nome é Erika Fernanda, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas da disciplina de Anatomia e Morfologia das Fanerógamas. O tema do meu trabalho é morfologia nas plantas, estruturas e funções essenciais com foco na estrutura reprodutiva masculina. As plantas, assim como outros organismos, possuem órgãos reprodutores. Nas angiospermas, as flores elas ficaram responsáveis por guardar tanto a estrutura feminina quanto a estrutura masculina. O foco aqui do meu trabalho vai ser no androceu, que é a estrutura masculina das plantas. A morfologia das plantas, elas examinam as diversas formas e estruturas que compõem esses organismos. A parte masculina da planta é especialmente importante, pois ela é responsável pelos processos fundamentais para a reprodução e a continuidade da espécie. Análise das estruturas masculinas das plantas. Estames, estrutura-chave da reprodução. O androceu ele é formado por um conjunto de estames, tá certo? Estames é responsável pela produção de pólen. Só que esse estame, ele é dividido em duas partes. Nós temos os filetes e as anteras. Os filetes são estruturas flexíveis, como vocês podem ver aqui na imagem, que sustentam a parte fértil da planta. No caso, a parte fértil da planta seriam as anteras, que são responsáveis por produzir pólen. É interessante a gente destacar que o pólen, ele vai muito além do que um pozinho amarelo que a gente vê sobre as flores. O pólen, ele é responsável por ajudar no processo de fertilização da planta. Dentro desses estames, a gente tem bolsas polínicas, que são responsáveis pela produção de pólen. Dentro dessas bolsas, a gente tem vários processos de divisão celular, que vai ajudar na formação desses pólens e também, posteriormente, na fertilização. Então, os estames, eles são as principais estruturas masculinas das flores, formadas por duas partes. Nós temos os filetes e as anteras. As anteras, elas são responsáveis pela produção de grãos de pólen que contêm os gametas masculinos, essenciais para a fertilização. Por sua vez, os filetes, eles oferecem suporte, posicionam as anteras de forma a otimizar a dispersão do pólen. Diversidade das anteras. As anteras, como eu falei, é aquela parte que fica responsável pela produção de pólen, no caso seriam essa estrutura aqui amarela, que é sustentada por esse filete, que é uma estrutura flexível que ajuda com que essa planta ela seja colhida com maior facilidade, os pólens, para poder levar para outra planta para que haja fecundação. Então, as anteras elas são localizadas nas extremidades dos filetes, podem variar em forma e tamanho entre diferentes espécies e plantas. Essa diversidade é uma adaptação que garante uma eficiência maior na produção e dispersão de pólen, aumentando as chances de polinização bem-sucedida. Função dos filetes na polinização. Os filetes, eles são os pendúculos que sustentam as anteras, permitindo que essas fiquem expostas ao vento e aos polinizadores. A altura e a flexibilidade dos filetes podem influenciar a eficácia da polinização, variando conforme o ambiente em que a planta se desenvolve. Desenvolvimento dos gametas masculinos, uma visão cronológica do processo de formação dos gametas masculinos nas plantas. Então, o início da formação gamética, ela acontece dentro das anteras, onde as células da mãe, células mãe pólen, são produzidas. Posteriormente, acontecem os processos de meiose, que é onde os gametas são produzidos através desses pólen. Gametas masculinos prontos, os grãos de pólen, eles contêm os gametas masculinos para a fertilização. São os gametofitos masculinos. Existem diferentes formas de dispersão de semente e pólen. Durante muitos anos, as plantas elas se diversificaram no sentido de que elas possuíram mais de uma forma de dispersão pelo ambiente. No caso, uma das formas é a polinização pelo ar, que é a anemofilia, dispersão pelo ar. Ela ocorre quando é transportado pelo ar e tem que ser em grandes quantidades, porque esse transporte de pólen ele é menos direcionado e é mais aleatório. Outra forma de dispersão de pólen é a polinização por insetos, que a gente também costuma chamar de zoofilia. Envolve a transferência de pólen por polinizadores como abelhas, borboletas, beija-flores, entre outros insetos. No caso, seria a ontocoria. As flores, elas frequentemente desenvolvem cores vibrantes e aromas justamente para poder atrair esses polinizadores e facilitar a transferência mais eficiente de pólen.
Exemplos de plantas com diferentes estruturas masculinas. Aqui nós temos as coníferas e os estrobilos, que são estruturas características de plantas gimnospermas, tá certo? Elas, por exemplo, os pinheiros, possuem estruturas reprodutivas chamadas de estrobilos, em formato de cone, que produzem grãos de pólen. Esses estrobilos eles são fundamentais para a reprodução de plantas em ambientes variados. Angiospermas e estamos. As angiospermas é a classe de plantas, grupo de plantas mais diverso no nosso planeta, justamente por essa diversidade de dispersão. Como elas possuem flores e frutos, elas podem ser dispersas tanto por ah, zoofilia, que é por animais, e também por anemofilia, vento. As angiospermas, elas incluem a maioria das plantas com flores, como eu já havia falado, é o grupo mais evoluído de plantas, apresentam estames dentro de suas flores, e os estames, eles são responsáveis pela produção de grão de pólen, que são essenciais para a fertilização das flores. Outro grupo de plantas são as aquáticas, os lírios d'água. Eles possuem adaptações em suas estruturas masculinas, facilitando a polinização na água. Essas adaptações, elas são essenciais para a sobrevivência em meio aquático. Alguns estudiosos gostam de chamar, por exemplo, plantas como briófitas e pteridófitas como anfíbios do reino vegetal, justamente porque elas precisam de se reproduzir, né? Elas têm que se reproduzir dentro da água, porque o seu gameta ele é flagelado, então ele precisa de um meio líquido para poder se locomover e chegar na zoosfera, que é a parte feminina da planta. Importância ecológica da parte masculina das plantas. As estruturas masculinas das plantas, elas desempenham um papel crucial na polinização. Essa reprodução ela é fundamental para a biodiversidade, pois garante a diversidade genética e a manutenção dos ecossistemas, beneficiando diretamente a vida animal e humana. Cada pólen, ele traz suas características genéticas, tá? O pólen, ele não é só um pó amarelo, como eu já havia falado. Ele é uma estrutura que possui uma epiderme resistente para carregar o material genético durante a dispersão pelo ambiente. E ele leva consigo suas características do progenitor para que ocorra maior variabilidade genética e a manutenção do ecossistema. A manutenção da espécie beneficia diretamente a vida humana e animal. Conclusões sobre a morfologia das plantas. Reflexões sobre a importância das estruturas masculinas para os ecossistemas. Então, em uma visão geral, a morfologia das plantas é essencial, pois elas influenciam diretamente a reprodução e a diversidade das espécies vegetais. Importância ecológica. As interações entre a parte masculina das plantas e os polinizadores são fundamentais para a manutenção dos ecossistemas. Então, quando eu falo em importância ecológica, eu estou falando de uma relação benéfica entre a estrutura masculina da planta com polinizadores. Valorização da biodiversidade. Compreender a morfologia das plantas nos permite apreciar biodiversidade, a biodiversidade e a importância das plantas para a vida humana. Nos também traz um sentido mais real sobre aquela estrutura e funcional. Então, essa foi a minha apresentação sobre a morfologia e funcionamento das plantas, com foco na parte masculina. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima.